certo. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para podermos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje, o último dia, né, do mês de setembro. Estamos encerrando o mês da Bíblia, então vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Gente, ao longo desse mês, né, a gente veio falando de vários temas no sentido mesmo de provocar com que você consiga fazer uma experiência com a palavra de Deus, né? Com que você de fato consiga se encontrar a partir de toda essa narração da Bíblia. A Bíblia não é um livro, a gente foi falando isso ao longo do mês, né? Não é um livro de autoajuda, não é um livro qualquer, mas de fato é o livro, né, a história da nossa salvação. Aqui a gente encontra a forma de encontrar Deus, né, na nossa vida, na nossa história e como de fato a gente colocar em prática aquilo que Deus nos pede. Sim, a palavra de Deus, eu sei que ela é um pouco difícil porque a gente acaba fazendo da Bíblia uma leitura mesmo como uma leitura comum. Fatos históricos, acontecimentos, o sofrimento do Cristo, enfim. A gente acaba fazendo isso mesmo e é normal, né? Mas nós precisamos, principalmente nos tempos de hoje, né? Nós precisamos fazer uma experiência com a palavra de Deus e para isso é necessário uma experiência unida, uma experiência nossa, né? Uma experiência humana, usando toda a nossa capacidade, inteligência, né? E tudo, mas no Espírito Santo. Senão a gente não consegue mesmo, senão a gente acaba fazendo da leitura da Bíblia algo assim que ou nos irrita, porque dependendo do que a gente lê e do momento que nós estamos vivendo, a Bíblia acaba sendo uma cobrança, né? Acaba sendo algo assim que parece que vai de desencontro, que é até a leitura de hoje. Mas e se a gente estiver bem, daí parece que tudo é maravilhoso, enfim, a gente acaba não fazendo uma experiência verdadeira do que é a palavra de Deus, né? Quando eu estava pensando assim também, que a gente já até teve formação sobre isso, a gente pensa às vezes que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente fala sempre isso, né? Na realidade não é, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, né? Então a gente às vezes tem um zelo muito grande pela Bíblia, e não temos um zelo pela palavra de Deus que está na Bíblia, né? Não é só o zelo de tomar conta, não, mas aquele zelo que provoca em nós assim, um encontro, que faz com que a gente vá fazendo essa experiência profunda com Cristo, porque toda a palavra de Deus ela vai ter sentido só na pessoa do Cristo, né? Então, ao longo dessa conversa de hoje, eu vou falar um pouco, junto com a Bruna, sobre uma experiência mesmo vivida com a palavra de Deus, né? Como ela mudou o caminho, mudou os nossos caminhos, né? Como a palavra transformou e para a gente poder chegar no hoje. Então vamos hoje conversar um pouco sobre isso. Eu quero iniciar essa nossa live, né, fazendo a nossa oração e já me unir a você que está aí conosco. A gente não sabe, né, qual é a sua história, o que você traz, mas Deus sabe. Então nós nos unimos a você nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero apresentar a Deus a sua vida, pedir para que nesse último dia do mês, né, você possa de fato nessa noite fazer uma experiência com Cristo. Que o Cristo ressuscitado de fato possa inquietar mesmo, né, o seu coração, possa tocar em seu coração, para que você possa compreender aquilo que é a palavra de Deus na sua vida, aquilo que o Senhor espera de você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, pessoal. Antes assim da gente começar, eu quero também agradecer, né? Nós estamos assim no último dia do mês e sempre para nós o último dia do mês é muito especial. Agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, né? Com que a gente consiga aí atingir o nosso 100%, pagar as nossas contas. Então Deus seja louvado pela generosidade de cada sócio, de você que compra as nossas pizzas, os nossos pães de mel. Então, para nós é sempre motivo de muita alegria chegar assim ao final de um mês, na certeza de que a providência do Senhor aconteceu na nossa vida, pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente faz e pela sua generosidade, né? Por você ter sido tocado por Deus a partir da nossa obra, a partir daquilo que vocês, da experiência que vocês fazem com a comunidade, né? Eu acredito que seja isso. Todos aqueles que nos ajudam são pessoas que fizeram uma experiência com Deus a partir do nosso carisma, a partir das nossas missões. Então, deixo aqui o nosso muito obrigado e Deus seja louvado. E continua, né? Encerramos o mês, já começamos outro, né, Amanhã gente? começa Então, outro. amanhã começa outro. Começamos as lutas novamente, não só para nós, mas para você também, né? Mas confiemos a nossa vida, confiemos assim tudo nas mãos do Senhor. Então, continue nos ajudando. No próximo sábado já vem aí a nossa próxima pizza. Então colabore conosco, nos Próximo ajude. sábado não nesse, no outro. Ah, é mesmo, gente. Corrigindo aqui, não agora dia 4, no próximo do próximo. Não sei se existe isso, mas no próximo do próximo. Então deixa aqui, né, o nosso já agradecimento e o nosso pedido também, né, de ajuda. Deus seja louvado pela sua vida. É um desafio assim na vida, porque principalmente nesses tempos, né, de dificuldade, de pandemia, não nesses 6 meses, né, as pessoas que nos ajudam, você que nos ajuda, tem sido fiel, né? Então é uma coisa assim, impressionante. Eu até quero falar um pouco sobre isso mais para frente também hoje, sobre essa experiência, né, de viver da providência, né, viver da promessa de Deus na nossa vida, e por isso a gente consegue chegar aqui no dia de hoje com as nossas contas pagas, né, tudo em dia. Isso realmente é uma graça de Deus na qual você faz parte disso. Muito obrigada, Deus seja louvado. E para a gente dar continuidade, né, nessas lives, o tema da nossa live hoje é, na palavra de Deus encontramos o nosso verdadeiro caminho. E aí, para estar partilhando sobre tudo isso, já vou estar falando a palavra também, a passagem, porque daí você que está na sua casa, se você quiser pegar a sua Bíblia, grifar essa passagem, para depois você ler, reler. É importante assim que a Bíblia a gente sempre tem que estar lendo e relendo em silêncio, ruminando, né? Para a gente poder prestar atenção naquilo que de fato Deus quer falar conosco a todo instante. Então eu vou falar aqui, tá? Em Isaías, no capítulo 55, do 8 ao 9. Então, Isaías 55, do 8 ao 9. Quer ler? Posso ler? Então, vamos lá. Está escrito assim: pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, na tradução aqui da Jerusalém, fala do caminho, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra, que eu quis trazer hoje aqui, para nós conversarmos, os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, vai dizer na tradução da Jerusalém, no versículo 9. Estão acima dos nossos caminhos. Mas o que nós temos que pensar? Porque quando a gente fala assim, acima, maior, tal, a gente logo pensa naquilo que a gente mede, né, aqui na Terra. O metro, a trena. Então vamos medir o caminho de Deus é mais alto que o nosso caminho e tal. Só que não é isso que o autor bíblico quer colocar. Ele quis dizer para nós assim que há, na visão de Deus, o caminho pleno para a nossa vida, né? Deus tem a visão plena daquilo que é para nós sermos e vivermos nesse mundo.
nesse mundo. Né? Então, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Porque Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Nós somos seres humanos, mas principalmente pelo nosso pecado, que nos limita, que nos torna pessoas muitas vezes insensíveis, pessoas limitadas, né, que se limitam por causa do pecado. Nós somos seres humanos limitados no sentido em relação a Deus, né, porque Deus é Deus e pronto. Mas em relação a esse mundo, nós não somos limitados. Nós somos capazes de ir avançar e ultrapassar. Então, o que o Isaías quer dizer, quer mostrar através dessa leitura, é que existe um caminho, né, superior àquilo que às vezes a gente se acostuma, que a gente acostuma a caminhar. Né? Nós vamos acostumando com aquilo que nós vamos acreditando que só é possível aquilo que nós estamos vivendo. Só é possível viver aquilo que muitas vezes é bom. Não vamos falar nem das coisas ruins. Ah, estou vivendo uma vida ruim. Não. Às vezes não. Às vezes você casou, você está estudando, você é jovem, você tem planos, tal. Tudo isso é positivo. Agora, existe um caminho, né, que no coração de Deus, vamos chamar assim para a gente poder entender, né, que é superior a isso que nós estamos acostumados. Né? Nós vamos colocando como plano de vida para nós. Isso é algo muito superior. Então, a palavra de Deus, ela é essa fala de Deus para nós. Mas se ela não for à luz do Espírito Santo, como nós rezamos antes, né, com a luz do Espírito, a gente olha a palavra de Deus, lê e se entrete com ela, ou se emociona com ela, ou ficamos revoltados com ela, ou enfim, com vários variados sentimentos, mas que não aproveitamos o principal, que é aquilo, o amor de Deus por nós. Se nós resumirmos toda a Bíblia em Jesus Cristo, que morreu na cruz, é o amor de Deus por nós. Que sabendo da dificuldade, sabendo da limitação, sabendo do pecado, né, que gerou tudo isso, Ele nos ama. E por nos amar, existe um pensamento de Deus acima dos nossos pensamentos. Existe um caminho de Deus acima dos nossos caminhos, né? Que é a minha história, que é a história da Bruna, que é a história de tantas outras pessoas. Que na palavra de Deus, houve em nós, pela luz do Espírito, o interesse ou a curiosidade de saber o que era aquilo, e nós fomos vivendo, e aí fomos entendendo que Deus tinha para nós um caminho superior ao nosso, que Ele tinha para nós um pensamento superior ao nosso pensamento. Né? Foi assim comigo, né? De ter uma vida normal, de trabalho, de casamento, de perspectiva, de projetos, de tantas coisas, de realizações já, porque a minha vida é tocada alguns anos atrás, né? Bastante anos atrás, mas que pouco mudou na minha vida, e depois, lá na frente, a palavra de Deus toca na minha história e desperta em mim um interesse de saber o que era aquilo. Né? Porque não adianta meu Espírito Santo iluminar, dizer alguma coisa e nós achar que as coisas vão acontecer. Não vai acontecer. Ele desperta em nós um interesse, ele chama a nossa atenção por uma palavra, você que um dia fez um retiro, você que um dia escutou uma pregação, não sei, e foi tocado por uma palavra. Ali o Espírito Santo tocou em nós, chamou a atenção, e aí precisa do nosso interesse, precisa da nossa parceria, para que a gente possa encontrar o rumo. E foi assim. Um dia, numa missa, Deus coloca uma palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Aquilo me chamou a atenção. E esse chamar a atenção fez com que eu buscasse, eu queria saber o que era aquilo, eu quis saber o que era. Não entendi nada, no começo foi indo, até chegar na comunidade alicerce. Então, Deus tinha um caminho mais alto do que aquele que eu estava traçando, que não se mede por uma régua, por um metro. Deus tinha um pensamento acima dos meus pensamentos, que eu achava que era aquilo só entre aspas, mas estava bom demais. Tinha um trabalho bom, tinha casado, tinha casa, mas Deus tinha um pensamento
mais alto, né? Superior. E aí eu descobri e fui buscando, fomos descobrindo, e hoje a gente consegue ter uma noção melhor do que é o pensamento de Deus, o que ele tinha acima dos meus caminhos, né? Não que Deus estava me chamando a atenção, estava me julgando para o que eu estava fazendo, mas ele me despertou para algo que tinha, né? Então, a palavra de Deus é isso, traz para nós esse amor de Deus que tem sempre para nós algo mais e melhor, né? Não é só algo a mais para mudar, mas melhor, que vai nos trazer benefícios. Deus, ele, a partir da sua palavra, ele sempre vai despertar em nós o desejo de nos tornarmos pessoas melhores. Então, quando essa palavra, até antes assim da live, eu falava assim para o Maurício, existem passagens bíblicas que são bem confortantes, né? A gente olha assim, nossa, isso mesmo, né? Aquela assim, tudo que pedirem em meu nome, o Pai vos concederás. Então, assim, existem passagens que geram em nós um certo conforto. Por isso que a gente fala, né? A Bíblia, ela não pode ser interpretada de uma maneira individual, mas ela precisa ser interpretada à luz do Espírito Santo dentro da doutrina da igreja. Porque senão ela vai ficar uma palavra solta e você vai achar, você vai compreender de uma maneira que você queira. Tem muita gente que hoje faz isso. A gente pega a Bíblia naquilo que nos convém. Então não é isso, mas é a partir da luz do Espírito Santo, a partir de uma experiência com Deus para a nossa vida. Então a leitura da palavra de Deus desperta em nosso coração uma atitude, um desejo de melhorar, um desejo de se tornar uma pessoa melhor e de realizar algo. E aqui fala do caminho, dos pensamentos de Deus. Se a gente for pegar a leitura de domingo da missa, né, segunda leitura da missa, era Filipenses 2. E no versículo 2 fala assim: tendes em vós os mesmos pensamentos de Cristo. Então, mais uma passagem para falar agora desses pensamentos. E a partir do Evangelho, a gente pode entender quais são os pensamentos de Cristo. Como que Cristo viveu, né? E aquilo que o Papa Francisco fala. Cristo revela o amor, o rosto misericordioso de Deus. Então, a partir da vida do Cristo, a gente consegue compreender este amor de Deus, que o Maurício falava agora há pouco, e compreender esses pensamentos maiores, esse pensamento maior de Jesus Cristo. É esse pensamento que Deus nos fala nessa passagem. Porque muitas vezes a gente vai limitando os nossos pensamentos. A gente limita os nossos pensamentos, às vezes, numa situação, por exemplo, se a gente está passando por algo ruim. Quem nunca passou por essa experiência de você estar passando por algo ruim, por algo difícil, por algum problema, e você não consegue mais... E você não consegue mais pensar em nada. Parece que o seu pensamento só fica aquele problema. Parece que nada mais na sua vida importa, né? A gente viu isso agora na pandemia. Quando começou, parece que os nossos pensamentos, tudo era a pandemia. A gente esqueceu de tudo. Então, assim, os nossos pensamentos, muitas vezes, eles acabam sendo limitados. Agora, os de Deus não. Os pensamentos de Cristo, os pensamentos de Deus sempre são mais amplos. E se a gente faz uma experiência com Jesus Cristo, nós vamos aprender também a elevar os nossos pensamentos para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Isso que é o mais importante. Se nós estivermos unidos a essa palavra, se de fato a palavra de Deus estiver penetrada no nosso coração, a gente sempre vai conseguir buscar em Deus elevar os nossos pensamentos. A gente sempre vai conseguir encontrar em todas as nossas atitudes, né? Porque antes da gente cometer algo, fazer uma ação, geralmente a gente pensa, né? Tudo bem que às vezes a gente vai no impulso, mas geralmente a gente pensa antes de tomar alguma decisão, né? Então, se a gente tiver esses sentimentos de Cristo, esses pensamentos de Cristo, nós vamos conseguir corresponder da maneira verdadeira daquilo que Deus espera de cada um de nós. O problema é que a gente pensa que a Bíblia, ela é a solução dos nossos problemas. Ela tem aqui, a gente ouve muito assim, a direção das coisas, como se fosse algo mágico, né? Não vou dizer que não existe, porque eu já vi pessoas falando que fez essa experiência, a gente tem que respeitar. Estou dizendo, eu, com toda a minha experiência de vida na igreja, eu nunca consegui fazer isso, de
abrir a Bíblia e de repente encontrar aqui uma passagem que responda aquilo que eu estou precisando. Nunca foi assim. Mas é possível, né? Tudo bem. Mas se a gente fizer isso, nós estamos pegando a palavra de Deus e determinando o que ela tem que ser para nós. Né? E não aquilo que ela determina que seja para nós, que é a palavra de Deus que nos orienta. Então, a Bíblia não existe para que a gente solucione os nossos problemas. Ela é a capacidade na força da palavra, nos capacita a realizarmos, a enfrentarmos, a mudarmos de atitude, de direção, a acharmos o caminho certo, a achar a atitude certa, achar a palavra certa, achar o jeito certo de fazer as coisas. Se nós se resumirmos a toda a Bíblia, nós vamos resumir na pessoa do Cristo. E aí nós vamos encontrar um Cristo que nunca desanimou, não ficou se lamentando, não ficou pedindo ajuda para solucionar nossos problemas. Ele enfrentou aquilo que ele tinha que enfrentar, aquilo que foi passado para ele, né, que o Pai mandou para que ele pudesse nos libertar. E ele realizou. E é nessa palavra que tem que, dentro de nós, nos impulsionar a isso. Nós temos uma capacidade de inteligência, de sabedoria, de sentimentos, capaz de superar as dificuldades, os problemas, as situações, com tranquilidade. Eu não digo tranquilidade, você está passando um problema difícil, então não é essa tranquilidade, assim, então não está funcionando. Não é isso. Mas é a tranquilidade de poder encontrar a resposta, encontrar o caminho, encontrar o jeito certo de fazer as coisas. Só que nós queremos que muitas vezes a igreja, o padre, né, a Bíblia, traga para nós a solução. Né? Isso seria muito fácil. Né? Então não é isso. Deus, desde o início, se nós pegarmos desde o livro dos Gênesis, vamos ver que sempre foi um caminhar, né? Um agir, né? A busca da vitória, a busca da superação. Isso tem que estar em nós. Né? Hoje nós celebramos São Jerônimo, que foi aquele que conseguiu juntar as escrituras e a Bíblia. Né? Então, ele vai primeiro por uma experiência dele com ele mesmo e com Deus. Né? Numa caverna, onde lá ele se encontra, e daí aí quando ele vê quem ele é, ele, né, tem uma série de problemas e tal. Para depois ele mergulhar na palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus o Cristo. E aí ele se encanta pela palavra. E aí por isso que ele fica agitado e quer traduzir, juntar tudo para que todos pudessem ter a mesma experiência que ele teve. Mas para isso ele passou por uma dificuldade, por uma luta interna e tal. Não veio assim fácil. Né? Não é... A Bíblia não nasceu pronta, né? Então teve todo esse processo que às vezes a gente não quer passar. A gente quer que as coisas se solucionem. E não é assim. Né? Nós somos pessoas inteligentes. Então nós vivemos um problema hoje, sim, de uma pandemia, sim, que já parece que já está acabando também, né? Parece que não está existindo mais. E a gente vai, ou a gente é o exagero da coisa, ou é o outro lado, a gente não tem esse equilíbrio de poder nos encontrarmos, né, no dia de hoje, na dificuldade de hoje, cumprir as determinações, mas também de buscar algo mais, algo maior, que é a palavra de Deus, que nós encontramos na palavra de Deus, mas nessa experiência no Espírito Santo, que todos nós podemos fazer, né? Esse desejo de que o Espírito Santo nos ajude a encontrar na palavra de Deus o caminho certo, o caminho seguro, né? Não é só aquele caminho certo, mas aquele caminho seguro que nós não vamos nos perder. E se nós nos perdermos, de conseguir retornar. Né? E vai ser assim, nós vamos caminhando, uma hora sai fora, volta, e essa luta diária. Mas é uma luta diária com satisfação de querer viver, de querer ter uma vida digna, querer ter uma vida que vale a pena viver. Não viver por viver, não ficar trabalhar por trabalhar, casar por casar, enfim. Mas ter que tenha isso um sabor a mais, né? Eu acho muito interessante quando a gente celebra o dia de um santo, o dia de qualquer santo assim, da nossa igreja, mas assim, a biografia deles. Olhar para a biografia desses santos e perceber assim a forma como eles foram escrevendo as suas narrativas.
Eu até comentava com o Maurício assim, nenhum santo nasceu já, nossa, eu vou ser santo, eu fui escolhido para ser santo. Eles foram buscando essa palavra aqui, né, de entender os pensamentos que Deus tinha para a vida deles. E foram nessa busca de luta, numa busca de entrega. Se a gente for olhar para a vida dos santos, Deus não facilitou a vida de nenhum deles. Foi sofrimento, foi luta e travaram grandes lutas. Quantos passaram aí por grandes perseguições, por enfermidades, enfim, passaram por tudo aquilo que nós também passamos. E ontem ainda eu vi uma live que dizia assim, os santos não foram como a Virgem Maria, porque a Virgem Maria é imaculada sem pecado. Ela não nasceu com pecado original, né? Mas os santos sim. Eles nasceram, eles não foram imaculados, eles nasceram também como nós. Tiveram pecado original, tiveram as tendências do pecado, né? Como nós temos, mas eles lutaram e conseguiram aquilo que São Paulo fala, né? Combati o bom combate. É claro que Deus dá uma graça, né? O mesmo Deus que cobra, o mesmo Deus que exige, Deus também dá graça na proporção de cada um. Mas dá a graça para nós também. No nosso batismo, nós recebemos essa força do alto para que a gente consiga superar os pecados da nossa vida, né? A gente tem essa graça de conseguir compreender esse caminho e esses pensamentos que Deus tem para cada um de nós. É possível, né? Deus, como um pai, ele não ia nos proporcionar algo que nós fôssemos incapazes de realizar, né? Daí Deus também não estaria sendo justo. Mas Deus nos cobre, Deus não nos cobra nada além daquilo que a gente não pode dar. Mas aqui nessa passagem a gente vai ver, ele nos cobra pensamentos maiores, né? Ele nos cobra a santidade, que como o Maurício costuma dizer, santidade não é um dever, a santidade é um direito. Porque a partir da santidade, a gente vai se descobrindo como pessoas melhores e a gente vai encontrando a felicidade. Então, quando a gente passa a olhar para essa dimensão para a vida dos santos, que alcançaram a santidade, não como um dever, como uma obrigação, mas como um direito, a gente vai ver que é possível da gente buscar também. Ainda que exija muito de nós, ainda que exija certos sacrifícios, nós podemos fazer sacrifícios, nós podemos lutar para vencermos os nossos pecados. E esse pensamento mais elevado que Deus tem para nós, da gente conseguir, veja, né? A gente pega a vida hoje de São Jerônimo. Ele era um estudante de filosofia, e aí um dia ele tem uma visão de Deus falando, né? Que ele conhecia muito bem os escritos pagãos, mas que ele não conhecia os verdadeiros escritos, né? A gente entra hoje no tema da nossa live. Então, só Deus tem a verdade da nossa vida, porque nós viemos de Deus, porque nós nascemos de Deus. Só Ele tem a verdade da nossa história e de quem de fato nós somos e de quem nós podemos ser. A vida em Deus é isso, e o bonito da vida em Deus é porque a gente não é sempre assim, olha, cheguei num ponto máximo, já dei o que podia dar, já aprendi o que eu podia aprender, não. Nós vamos dando passos a cada dia para nos tornarmos aquilo que Deus espera que nós nos tornamos, que é a verdade da nossa história e do nosso caminho. E aí quando São Jerônimo percebe essa verdade a partir das escrituras, a experiência foi tão marcante que ele começa a traduzir. Então a gente vai vendo assim, que o sim dele, a entrega dele beneficiou o mundo inteiro. Se hoje todos nós podemos ter a Bíblia, foi por causa da vida de São Jerônimo, foi por causa da história dele. Então, assim, veja que os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. Quem podia imaginar? Eu acho que nem ele não tinha a dimensão disso, de que ele iria fazer algo para o bem da humanidade, né? Acho que nem São Jerônimo imaginava. Então, nós não temos noção do sim que a gente dá. Cabe-nos a nós darmos o nosso sim e aí Deus vai realizando em nós uma obra. Eu quero dizer assim, por experiência própria, que na palavra de Deus nós encontramos uma razão maior de viver, sabe? Quando nós pegamos a Bíblia e à luz do Espírito Santo nós vamos lendo, e seja no Antigo Testamento ou no Novo, né? Nós vamos encontrando uma razão maior para viver apesar dos problemas, seja lá qual for, né? Eu já passei por tantos, né? Vocês imaginam, com 61 anos,
quantas adversidades, quantas situações, quantos momentos que parecia que não tinha solução, parecia que não tinha saída, né? E na palavra de Deus eu fui encontrando, né? Fui insistindo, fui buscando. Tem hora que dando cabeçada, tem hora que fazendo coisa errada, mas com um reto pensamento de querer acertar. E as coisas foram solucionando, as coisas foram resolvendo e foi se dando um jeito, né? Então seja lá o que você estiver passando, até se você estiver sem problema nenhum, tá tudo bem, tudo certo. É preciso mergulhar na palavra para nos mantermos, porque a uma hora ou outra alguma coisa acontece, né? De repente algo acontece, você recebe um telefonema, é um problema, uma situação que aconteceu, que acontece. E por outras a gente já está vivendo isso, uma situação difícil, de desemprego, de doença, né, de tantas situações da morte, né? O que mais tem se falado nos últimos 6 meses é da morte, né? Porque por causa dessa pandemia, desse vírus, e isso, né, acaba sendo manchete principal em todos os jornais televisivos, né, de internet, enfim. E esse mistério da morte é assustador, porque é um mistério, ninguém de nós, né, temos capacidade de entender, e não adianta querer insistir em entender, que nós não vamos entender. O que nós temos que nos apegarmos é na palavra, através da palavra, nesse Deus que nos ama. E aí nós vamos ter essa segurança de que nós vamos sofrer, nós vamos passar dificuldade, mas nós estamos sustentados, né? Nós estamos amparados, nós estamos jogados de qualquer jeito. E é a palavra de Deus que vai trazendo isso para nós. Se nós não tivermos o hábito de ler a palavra de Deus, nós podemos ter o hábito de ouvir, né? De ouvir uma pregação, de ouvir umas lives, de ouvir palestras e tal. Tudo bem, tudo isso até ajuda, mas é na palavra, é no mergulho na palavra, é no mergulho no Evangelho, é no mergulho na vida de Jesus Cristo, escrita, que nós vamos fazendo uma experiência profunda do amor e da existência de Deus. Não adianta querer experimentar o amor de Deus se a gente não faz a experiência da existência de Deus, né? Que Deus existe, que está no meio de nós. Se nós não tivermos essa experiência, e é na palavra, é no seu canto. Nós até fazemos formações, lemos a palavra junto, mas se eu não tiver o hábito de fazer isso no meu particular, né, entre eu e a palavra, eu não vou encontrar, né? Muitas vezes está passando por dificuldades que é difícil, eu sei, de a gente poder parar e tentar olhar e enxergar. Por isso que eu estou falando, tem que ser a luz do Espírito e pedir que o Espírito Santo nos ajude. Ele vai nos ajudar, não vai fazer por nós, né? O Espírito Santo não nos trata como bonecos, como robôs. Ele nos trata como pessoas, criado pela Santíssima Trindade, que nós somos, e sabe, então, daquilo que nós somos capazes. Então, na luz do Espírito Santo, pelo impulso do Espírito, né, nós conseguimos. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, está tudo bem, beleza, então, palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Está mais ou menos, mergulhe na palavra de Deus. Está ruim, mergulhe na palavra de Deus, né? A gente até conversava antes. A gente vai na missa, às vezes, e ficamos só focados na Eucaristia, né? Na Eucaristia. No entanto, nós temos uma mesa da palavra que é toda a orientação e sentido para a Eucaristia. Senão a gente também vai lá e vira um papa osso, como dizem aí. A gente vai fazendo por fazer. Então a palavra de Deus nos norteia, nos orienta, nos leva à mesa da Eucaristia. Então veja, a palavra de Deus, por isso que não é só no mês de setembro, né? Nós estamos terminando hoje, tá, a igreja, mas a igreja dá esse empurrão, vai acorda, porque nós precisamos acordar para a vida. Então, na palavra de Deus, encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. Por que nós estamos vivos? Por que ainda, né? Porque eu perdi alguns amigos agora, amigos mesmo, né? Na pandemia. Alguns conhecidos, né? Pessoas que a gente conhece, assim. E nós estamos aqui. Se você está me ouvindo, é porque você está vivo. E eu estou aqui falando que nós estamos vivos. Então, por que nós estamos vivos? Por que ainda nós estamos? Eu também não sei, mas nós temos que ter sentido. Nós precisamos ter vontade, nós precisamos ter alegria de viver, senão não vai adiantar nada. Então, às vezes o que morreu também é feliz do que nós estamos aqui vivos. Então, eu quero estar vivo e ter sentido na minha vida e estar feliz por isso. Então, é na palavra, é no mergulho da palavra, né? É de ter tempo. Nesse mundo louco de hoje, a gente não tem tempo. No fim, a pandemia, um vírus, fez a gente achar tempo para todas as coisas, né? Até hoje eu vi aquelas piadas aí dizendo que
Agora, a metade da população é candidato a vereador, a metade é ciclista. Né? Porque daí todo mundo achou tempo para andar de bicicleta, todo mundo achou tempo para correr, todo mundo achou tempo para assistir as coisas, né? E não tinha. Então nós precisamos também ter essa capacidade de achar um tempo para a palavra de Deus, fazer uma experiência. Ah, eu não consigo, eu não entendo. Nossa, a gente tem essa desculpa aí muito, né, esfarrapada mesmo, que eu não entendo, eu leio a Bíblia e não entendo o quê? Né? É lógico que a Bíblia tem coisas escritas que eram naquele tempo, que era o Apocalipse, né? Porque eu precisava fazer uma roupagem para os imperadores, os reis não entendessem o que estava escrito, né? Enfim, o poder romano não entendesse. Então, mas isso é fácil, isso aí alguém explica para você, pronto, você vai entender o que está acontecendo. Então vai nos evangelhos, vai nas cartas de Paulo, você vai entender o que está dizendo. E está dizendo, né? Lá não é assim, mais ou menos, quis dizer, não quis dizer nada, é o que está escrito ali. Né? Nós temos que ler a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Jesus não facilitou em nada. Né? É aquilo ali e pronto. E aí nós estamos melhorando nossa vida. A palavra de Deus melhora a nossa vida, melhora a nossa situação, nos conduz à solução, nos conduz a encontrar o caminho, a encontrar a paz diante de tantas tribulações, a encontrar a paz. É na palavra. E assim, em relação a você compreender a palavra, hoje, gente, todas as paróquias, elas dão esse curso bíblico. Até aqui na nossa paróquia aqui, né, que é a Nossa Senhora do Bom Sucesso, continuou tendo online. Finalizou agora, mas todas as paróquias têm o círculo bíblico, têm os cursos bíblicos. A gente vê também hoje, tem os livros, né? Eu já falei sobre esse livro aqui. É muito fácil de compreender a Bíblia no meu dia a dia. Você encontra nas livrarias da Canção Nova, que é um livro escrito pelo Padre Jonas. E até hoje, todos os consagrados fazem a experiência com esse livrinho, né? A Bíblia no meu dia a dia. Qualquer livraria católica você vai encontrar. Sim, eu já li esse livro também. Me lembro que no começo, quando eu entrei para a comunidade, eu comprei esse livro e me ajudou demais, assim. E lá o Padre Jonas vai dando dicas de como compreender a Bíblia. Inclusive, uma das dicas é assim, se você quer ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de São João. Porque é o Evangelho que é o apóstolo do amor, né? O Maurício falava, Deus é amor. Então aqui vai ficar muito claro isso pra você, que Deus te ama. Porque parece que é óbvio, né? Fala assim, gente, é tão óbvio que Deus é amor. Mas muitas vezes a gente não compreende esse amor de Deus por nós. A gente fala, a gente escuta, mas não entra aqui no nosso coração. Então, assim, a gente precisa fazer essa experiência do amor e da misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Então, você lendo esse evangelho vai facilitar para você compreender depois o Antigo Testamento, as cartas paulinas, as cartas de São Pedro, então, enfim. Mas é uma forma, né? Tem tantos outros livros aqui. No momento eu só lembro desse, mas eu lembro que o Maurício tinha um também que falava para explicar os evangelhos, o Evangelho de São Marcos. Tem livros que só explica cada evangelho, né? E aí, hoje é tão fácil, você entra no Google, né? No Google. E você encontra tudo que você quiser, né? Hoje não tem desculpa, né? Mas é assim, tô falando, tudo isso ajuda, né? Tudo isso orienta, direciona. Mas a experiência é particular, né? Temos que fazer, né? Tô vendo até alguém que está acompanhando aí, tá o símbolo do luto, né? Quer dizer, deve ter perdido alguém, né? Amigo, a pessoa, parente, não sei. Então, tem como solucionar? Não tem, né? Nós perdemos. A perda, né? A separação dos corpos, das pessoas, da presença da pessoa, é uma coisa assim que não tem como a gente dimensionar, né? Você não consegue medir isso, é uma coisa... Agora, nós temos que ter algum lugar que a gente se ampare, se apegue, segure, né? Não tem jeito, não vai resolver a situação, não vai voltar. Mas nós temos que ter alguma coisa que a gente nos segura. A criança, no desespero, ela procura a mãe, procura o pai, ela quer pegar, ela quer segurar para se sentir. Nós precisamos ter também esse sentimento. E na palavra nós encontramos a mão de Deus, né? Que nos segura, que nos sustenta. E fala assim, não, você não vai cair, você vai se levantar e você vai continuar. Né? E estou falando isso, eu sempre falo isso, né? Que é de experiência própria. Né? Não é assim um conto, uma história, uma poesia. É de uma experiência. Porque quando eu faço a experiência que eu disse no início da live, que
do buscar em primeiro lugar o reino com a palavra de Deus, me despertou algo. O que é isso? Por que eu senti algo com essa palavra? E eu fui atrás, eu queria descobrir o que era. E essa palavra não foi assim um conforto, algo, né? Não, mudava o meu caminho, mudava a direção que eu estava tomando, mudava, tirava de mim o que já estava estruturado, né? Abalava as estruturas para que eu pudesse realizar uma outra coisa, um outro projeto, que é o projeto Comunidade Alicerce. Então vocês imaginam sair de algo de conforto, uma zona de conforto, de estrutura, de emprego, para se arriscar em algo que eu não imaginava que era, aonde nós iríamos chegar, e sem a segurança do emprego, né? Sem a segurança de, pode ir, que se não der certo, eu daqui. Não, tem que ir e tem que dar certo. E aonde que eu fui encontrar, assim, a capacidade que eu não tinha, que eu não tenho? Na palavra de Deus. Naquela palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu fui, assim, eu ia falar desesperadamente, mas não é. Assim, com muita força, com muito empenho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí nós chegamos aqui hoje já. Agora, no início nós estávamos falando também que hoje nós temos uma estrutura, comunidade, tem um custo, tem tudo, e a gente vê a cada mês, surge, vem, a providência acontece, paga nossas contas e paga. Mas a atração pela palavra, ou a palavra quando chegou em mim, me despertou algo, né? Por isso que eu estou falando, você não vai ler a palavra e ela vai resolver o seu problema, né? Você não vai ler a palavra e vai se sentir confortável. Muitas vezes não, mas você tem que insistir naquilo que a palavra te disse, que através da palavra Deus falou. E aí você vai em busca e você vai encontrar. Deus não vai nos desamparar. Ele não ia tirar-me de uma situação já de conforto, de estrutura e tal, para me jogar e se vira. Ele, claro, usando da minha capacidade, da minha inteligência e tudo, mas ele foi amparando, ele foi sustentando e chegamos aqui. Então, quando foi a transição de largar o emprego para viver exclusivamente da providência de Deus, foi um grande desafio, que era loucura, né? Nunca ninguém falou nada para mim, acho que nem minha família, acho que falou assim, você está ficando louco, os caras ficando loucos. E hoje nós estamos aqui, já há 13 anos, né? E vivendo dessa providência, Deus cuidando, né? Mas é assim, nós temos que correr atrás, né? Até hoje eu escrevi assim que a providência de Deus, ela acontece, né? Se eu me empenhar, a probabilidade dela acontecer é grande. Mas se eu não me empenhar, a probabilidade dela acontecer é zero. Porque também Deus não vai dar, coitado, vou dar, não fizeram nada, ficou sentado no sofá não. Tem que correr atrás. E aí ele vai dar, ele vai fazer. Ele usa do seu bolso, né? Ele põe a mão no seu bolso e você ajuda a comunidade, você ajuda os projetos. E é assim que funciona. Então a palavra de Deus não traz a receita pronta. Ela traz dicas. É como a gente vê nas receitas aí que vê, né? Tá lá os ingredientes e tal, e fala, bata tal. Você pegar a receita aí, ficar olhando para ela, não vai surgir o bolo. É você que tem que pegar os ingredientes que ela ensina, colocar no liquidificador, fazer, bater, pôr no forno e assar, não é isso? É a mesma coisa, a nossa vida. Aqui tá a dica, mas eu tenho que fazer a parte, eu tenho que correr atrás. Quando um tempo assim, há uns 10 anos assim, atrás, eu um dia estava na minha casa, eu tinha 17 anos, e eu abri a Bíblia assim e caí numa passagem, né? Mateus 4,18. E fala assim, é o chamado dos primeiros apóstolos, né? Pedro, André, João e Tiago. E o versículo que fala assim, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Gente, essa passagem, na verdade, num primeiro momento, nossa, minha perna estremeceu assim, né? Eu falei, como assim, né? O que Deus quer de mim? E eu não queria ouvir falar da Bíblia. Eu falava, Maurício do céu, quando eu ia no grupo de oração, se fosse essa palavra, nós já me dava uma dor de cabeça, assim, eu ficava pensando, o que Deus quer de mim? E aí eu fui fazendo um processo de discernimento, o que de fato essa palavra representava na minha vida. E ali eu encontrei na Bíblia o sentido de fato da minha vida, o que Deus queria, que é de ser consagrada à vida da comunidade Alicerce. Claro, 17 anos não dava para ouvir, né, morar na comunidade, aí
e fiz aí os meus 18 anos, depois eu vim pra cá. Só que assim, ao mesmo tempo que causou um susto, porque os meus pensamentos não eram esses, né? Mas era o que Deus tinha pra mim, ao mesmo tempo que trouxe esse susto, mas também me trouxe uma... É isso que eu quero? Não sei se dá pra entender, mas é que assim, é assustador, né? Porque de repente Deus, as obras, o projeto de Deus na nossa vida, às vezes a gente não consegue olhar, né? A gente não consegue ter segurança. Não tinha, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito teimosa, então eu queria respostas para todas as minhas perguntas. Mas a dinâmica de Deus para nossa vida, muitas vezes não tem resposta, a gente tem que confiar em né? E deixar com que a cada dia, vivendo o processo de Deus, a cada dia a gente vai descobrindo. E hoje muitas coisas eu descobri, o porquê daquela palavra. E hoje ela me acompanha todos os dias da minha vida. Todas as vezes eu vou olhando, eu vou fazendo memória daquele dia, eu vou renovando, porque a palavra de Deus, ela renova a nossa história com Cristo, ela renova a nossa vida, ela renova o nosso coração. Já faz 10 anos que eu tenho experiência com essa passagem, e em 10 anos ela sempre me traz algo novo. Uma responsabilidade nova, um comprometimento, ou na verdade me faz ser nova. Diante dos desgastes do dia a dia, diante das dificuldades, diante de tantas situações, ela renova o meu coração para que a cada dia eu possa falar, sim, Senhor, eu acolho a Tua palavra em minha vida. Sim, Senhor, eu quero. O mesmo sim que eu dei lá atrás, eu dou hoje também. Então a palavra de Deus, ela é essa força que vai trazendo uma renovação da nossa história de amor com Deus, do nosso encontro pessoal com Deus. Por isso que é importante. Hoje o Papa Francisco dizia assim, que a exemplo da vida de São Jerônimo, né, desse grande doutor, desse pai da igreja, que colocou a Bíblia no centro da sua vida, que isso possa despertar em nós também o amor renovado pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, e um desejo de viver esse diálogo pessoal com Deus a partir da sua palavra. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia todos os dias. A gente tem tempo para tantas coisas, a gente só de celular que a gente perde. Porque a gente perde tempo aí no celular, a gente tira um pouquinho esse momento e para a gente ter um momento com Deus. Com certeza a sua vida vai ser muito melhor, viu? Porque Deus vai norteando os nossos caminhos, Deus vai nos dando a direção, vai mostrando quem a gente é. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Católica Alicerce. Tem uma série de lives para você poder ver, assim, a Bíblia enquanto nossa identidade, a Bíblia que nos renova. Nossa, eu já nem sei, já me perdi aqui nos temas. Mas, assim, tem vários temas para você poder se aprofundar. Inclusive, eu não sei se já postou, mas a Karina gravou um videozinho de curto, porque eu sei que às vezes live as pessoas não querem assistir inteira, né? Mas tem um videozinho curto falando por que é importante ler a Bíblia. Então vai lá no nosso canal, procura para que você possa também ter esse gosto, que desperte no seu gosto pela leitura da Palavra de Deus. Nós não temos outra alternativa a não ser a experiência com Cristo, acreditar que Ele existe, que Ele está no meio de nós. A gente tem a liberdade de não aceitar, de não querer? Temos, mas nós não temos outra alternativa. Essa é a solução, né? Jesus é a solução da nossa vida. Então, o interesse pela palavra de Deus é o interesse pelo Cristo. É o mesmo interesse pelo Cristo. Que nós vamos encontrar na palavra esse Cristo que é a solução, que é o que nós precisamos. Nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos comprar as coisas, precisamos ter saúde, precisamos um monte de coisas. É necessário. Mas sem Jesus Cristo, nada disso adianta. Né? É sempre um vazio, é sempre uma busca, E a palavra de Deus traz para nós o Cristo. Né? Traz de bandeja para nós o Cristo. Vai nos mostrando assim quem é Jesus Cristo, por que ele se encarnou, por que ele veio. Qual era o que Deus pensa de nós? Está em Jesus Cristo, na morte e na ressurreição do Cristo. Né? Qual é o nosso valor? Está na palavra de Deus, que é o Cristo, que vai mostrar para nós qual é o nosso valor. Né? De não pensar em nada, só pensar em nos salvar. De não renunciar a nada, não renunciar ao sacrifício, não renunciar à dor, ao sofrimento, para nos salvar. Aí está o nosso valor. Então, qual é o seu valor? O valor nosso não se mede pelo sofrimento, pelas alegrias, pelas coisas conquistas, pelas derrotas. O valor nosso
se baseia na existência, na encarnação do Cristo, né? Na vinda de Jesus Cristo nesse mundo, como pessoa. Aí sim que é o parâmetro para nós sabermos qual é o nosso valor. Então, não são os nossos pensamentos, talvez não sejam os nossos caminhos, é o Cristo que vai nos mostrar quem nós somos e por que Deus nos ama. Até para a gente poder finalizar, eu quero ler um trecho aqui do Evangelho de São João, do capítulo 15, que diz assim, 15 do 9 ao 11. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, gente, tem verdade, não sei nem como colocar aqui, mas tem uma verdade, vou fazer um pleonasmo aqui, né? Uma verdade mais verdadeira do que essa, de saber que se a gente perseverar no amor de Deus, a alegria dele vai estar em nós e a nossa alegria vai ser completa. Isso aqui, Deus não tá falando assim, olha, talvez, é uma certeza, é uma convicção, é uma ordem, né? É o próprio Cristo falando. A gente sabe que os evangelhos aqui de São João, 13, 14, 15, 16 e 17, é a despedida de Jesus com seus apóstolos. E aí João, ele vai dar muitos detalhes de como foi essa despedida, para que nós pudéssemos compreender de fato quem é esse Cristo. Então, assim, a gente não pode ter medo de buscar esse Deus, de buscar os pensamentos, de buscar os caminhos que Deus tem para a nossa vida. Porque buscando este caminho, estando unido aos pensamentos de Jesus, a nossa alegria vai ser completa. Porque, e Jesus aqui fala, ó, a vossa alegria vai ser completa, tem uma condição, se eu guardar os mandamentos do Senhor. Então não tem outra forma da gente se completar, né? Da gente achar o verdadeiro caminho, o verdadeiro sentido da nossa vida, a não ser estar unido ao projeto que Deus tem para nós. E vou só falar uma coisa aqui, né? Às vezes fala de projeto, acha que Deus escolhe, por exemplo, nós somos consagrados de uma comunidade, mas Deus tem um projeto para você também, tá? Deus não tem um projeto exclusivo para nós consagrados, para os padres, para as freiras, não. Deus tem um projeto para você, porque você também é um filho de Deus, porque você também veio a este mundo por pura vontade e desejo de Deus. Sim, para nós é uma satisfação, uma alegria poder estar nesse momento falando com você sobre a vida, né? Nós não estamos falando aqui de consagração, de doutrina só, mas nós estamos falando de vida, né? A vida é a mesma. Todos nasceram, todos têm os desafios da vida, vamos continuar tendo, e a nossa intenção aqui é essa, de poder também dar umas dicas, também poder ajudar em alguma coisa, que você encontre esse sentido da vida, essa disposição de ser melhor, de querer viver melhor, encontrar aí a saída para os desafios que a vida nos impõe, das dificuldades. Então, eu queria que você entendesse que é para nós sim, uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui, né, dedicando esse tempo para que você, junto, da mesma forma, pudéssemos partilhar da palavra, mergulhar na palavra, experimentar a palavra como uma presença real de Deus, uma presença real de Jesus Cristo para nós. Deixo aqui então, né, o nosso agradecimento a cada pessoa que esteve conosco. Quero mandar aqui um abraço especial para a Beth, que é filha lá de Betânia, né? Tá pedindo as nossas orações. Com certeza, viu? Conte sempre com as nossas orações. Eu acredito que todos que são filhos de Betânia têm um espaço guardado no nosso coração. Vamos adotá-los também como filhos, né? E a gente está sempre em oração por todos vocês. E a gente sempre espera que vocês possam ter essa confiança, né? Essa perseverança no amor, na graça de Deus, que com certeza Deus tem algo novo para a vida de todos vocês. Então receba aí todo o nosso carinho e o noto agradecimento a todos que passaram por aqui, né? Do Face, do Instagram. Deus abençoe e nós nos encontramos sexta-feira. A gente fala o horário depois.
Boa noite, Boa pessoal. noite, Fiquem Deus com abençoe. Deus.